Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula sobre fisionomia da superfície terrestre. Algumas coisas nós já vimos em aula anterior. Vamos lá? Muito bem. Vocês já estão acostumados a ver na televisão ou em viagens algumas imagens como essas. Mas como elas são formadas? Como elas são estruturadas? Tudo isso tem um histórico, né? São imagens muito bonitas. A essas imagens que nós passamos, nós as chamamos de relevo. Esse relevo significa que são as irregularidades presentes na superfície da Terra, que são formadas ao longo de milhões e milhões de anos. Esse relevo, ele também tem suas formas. Aquelas imagens que nós mostramos, tá? Elas são locais que apresentam diferentes fisionomias, né? Aparência, um jeitão, isto é, áreas com diferentes características. E essas características, basicamente, elas são organizadas de 4 diferentes formas. Uma delas são as montanhas. A outra, os planaltos. Uma outra forma, as planícies. E a outra, a depressão. Eu coloquei aqui algumas setas para que nós pudéssemos observar a diferença que existe de nível de uma parte do território em relação à outra. Também temos aqui, além das montanhas, dos planaltos, das planícies e das depressões, outras formas que vocês devem ter ouvido já em algum lugar, como as cordilheiras, as serras, os vales, as colinas, que fazem parte também das formas de relevo. E aí, vamos ver quais são as características das montanhas, por exemplo. As montanhas elas podem ser antigas, porque têm altitudes mais modestas. Houve grande desgaste por conta da erosão, tem formas mais arredondadas. Exemplo desses tipos de montanhas são os Montes Apalaches na América do Norte e os Montes Urais na Ásia. Notem, nessa seta amarela, que são arredondadas a sua forma no topo. E temos as montanhas que são consideradas recentes. Elas são recentes porque têm as maiores altitudes, os processos erosivos são mais recentes, ocorrem vales profundos de cristas, e exemplo disso, a própria Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte e o Himalaia na Ásia. Notem a diferença, vejam como aparecem picos mais acentuados, mais agudos e com grandes elevações. Uma outra forma, que veremos agora, são os planaltos. Qual é a característica do planalto? Altitudes entre 200 e 2.000 metros, delimitado por escarpas, que nós vamos mostrar na seta logo mais. E exemplos deles são os planaltos e serras do Atlântico e das chapadas da Bacia do Paraná. Na seta, 2 características marcantes são essas que são apontadas. É aquela escarpa na segunda seta aqui embaixo. Uma outra forma são as planícies. Elas podem ser litorâneas, que são próximas aos mares e oceanos, fluviais, promovidas, organizadas, estruturadas ao longo do tempo próximo aos rios, e as lacustres também, né, no caso dos lagos, aí não os rios, né, mas os lagos que vão depositando ao longo do tempo. Essas são as planícies. E as depressões. As depressões, elas podem ser relativas, como também podem ser absolutas. Na depressão relativa, as altitudes mais baixas em relação às terras vizinhas. E a depressão absoluta são áreas são mais baixas que o nível do mar. Um exemplo clássico disso é o Mar Morto no Oriente Médio. A seta indica esse nível do mar, podem ver que são terras abaixo do nível do mar. No caso do Oriente Médio, no Mar Morto, 395 metros abaixo. E aí, um bloco diagrama,
uma figura que a gente vai mostrar novamente. Planalto, depressão relativa, uma escarpa e a planície. Aí, nesse caso, próximo aos rios. Mas, como tudo isso se formou, né? Então, quais são os elementos que promoveram essas formas de relevo? Nós temos dois processos. Um deles são os processos internos ou endógenos, como nós chamamos, que é a atuação formada, realizada por forças internas da Terra. Uma delas, o tectonismo, ocorre com os movimentos naturais das placas tectônicas. Um outro que contribui para essas mudanças e transformações do relevo é o vulcanismo, onde a energia é liberada do interior, onde o magma é expelido da superfície ao longo do tempo, que pode promover abalos sísmicos ou terremotos. E propriamente os terremotos, onde as placas tectônicas se movimentam abruptamente, gerando uma grande instabilidade na área de contato, como nós vimos na aula anterior. Não sei se alguém tem alguma dúvida, retorne à aula anterior, na aula 7, que nós falamos sobre isso. E também temos agora essa movimentação, essa transformação, essa formação do relevo, que nós chamamos de externos ou exógenos. São aqueles que atuam na superfície terrestre. A exemplo, a erosão da água, do vento, do gelo e a ação do próprio homem. No caso da erosão por parte das águas, nós temos a erosão pluvial, por conta das águas das chuvas, a erosão fluvial, por conta da movimentação de massa d'água dos rios, e a erosão marinha. A ação das geleiras também é uma outra forma que acaba desgastando, formando, transformando o relevo, que ocorre quando acontece uma avalanche, onde o deslocamento de grande quantidade de gelo acaba trazendo rocha, solo, uma grande quantidade de material daquela área, daquele terreno. E a ação dos ventos, no litoral e no deserto, mais atuantes, que nós chamamos inclusive de erosão eólica. E aqui, para finalizarmos essa parte erosiva de transformação que modifica o solo, a ação do homem sobre o relevo, né? Mas como que o homem faz isso? Pela sua força de trabalho, ao construir túneis, retirar montanhas, desviar cursos de rios, modificar o relevo do campo, enfim, vários elementos que o homem, usando suas tecnologias na atualidade, vão transformando todo o relevo que nós temos continuamente na atualidade. Aqui algumas fontes das imagens que vocês podem aprofundar e vamos lá para os nossos exercícios. Vamos lá para o primeiro. Exercício número 1. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Na alternativa A, movimento tectônico. B, epirogênese. C, vulcanismo. D, desmoronamento. E a letra E, erosão. Nesse caso ficou fácil, que é o movimento tectônico, que faz toda aquela movimentação, conforme inclusive nós falamos há pouco. Vamos para o exercício número 2? Exercício número 2, vamos lá. O relevo corresponde às formas do terreno que foram moldadas pelos agentes internos e externos sobre a crosta terrestre. Cada forma de relevo corresponde a um estado da atuação desses agentes. Assinale as proposições referentes ao relevo. E aí, vamos ver quais são. O item 1. Planalto é um compartimento do relevo com superfície irregular e altitude superior a 300 metros, onde predominam processos erosivos. Item 2. Planície é uma parte do relevo com superfície plana e altitude igual ou superior a 100 metros, onde predominam os acúmulos recentes de sedimentos.
Item 3. Depressão é uma fração do relevo mais plano que o planalto, onde predominam processos erosivos, com suave inclinação e altitude entre 100 e 500 metros. Item 4. No Brasil, predominam planaltos e depressões. Item 5. Talude é a parte do relevo submarino onde há o encontro das costas continental com a costa oceânica, formando desníveis de profundidade variável que chegam a atingir 3.000 metros. Vamos ver quais são as alternativas. Nós temos A. Somente a afirmativa 2 e 4 são as verdadeiras. Alternativa B. Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. Alternativa C. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Alternativa D. Somente a afirmativa 5 é verdadeira. E alternativa E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Essa ficou fácil. A alternativa E. Então, podemos considerar que todos os itens que foram citados entre os itens 1 e 5 são verdadeiros. Hoje, então, tivemos uma aula sobre a fisionomia da superfície terrestre. Falamos de relevo, falamos de formas de relevo, das montanhas, dos planaltos, das planícies e das depressões. E também como eles são formados, né? As forças endógenas e as forças exógenas. Vamos estudar, leiam, aprofundem, pesquisem e até a próxima aula.